Você já acordou no meio da madrugada com aquela sensação de que algo está errado, mas não consegue nomear o quê? Como se uma parte de você estivesse gritando por atenção, mas toda vez que você tenta olhar diretamente, ela se esconde nas sombras da sua consciência. Não estamos aqui para te entregar mais uma receita de autoajuda. Não vamos te prometer que em 30 dias você será uma pessoa completamente diferente. Estamos aqui para fazer algo muito mais corajoso. Vamos atravessar juntos o território mais assombrado da sua psique, o lugar onde mora tudo o que você negou, rejeitou e enterrou vivo. Carl Jung dizia que não nos tornamos iluminados imaginando figuras de luz, mas tornando consciente a escuridão. E talvez seja exatamente isso que você precisa ouvir hoje, porque você chegou até aqui não por acaso. Você chegou porque uma parte muito sábia de você sabe que não dá mais para fugir. Deixe eu te contar uma verdade que vai doer. Você não está deprimido, ansioso ou perdido apenas por causa das circunstâncias externas. Você está assim porque há uma guerra civil acontecendo dentro de você. Uma guerra entre quem você pensa que é e quem você realmente é. Entre a persona que você construiu para ser amado e aceito e a sua essência mais crua e verdadeira. Essa parte negada de você, Jung chamava de sombra, não é seu inimigo. Ela é a guardiã dos seus tesouros mais preciosos. Ela guarda sua criatividade selvagem, sua sexualidade autêntica, sua raiva justa, sua força primitiva, sua intuição aguçada. Tudo o que você chamou de inadequado ou inaceitável está ali, pulsando, esperando ser reconhecido. Sabe o que acontece quando você continua fugindo da sua sombra? Ela começa a viver a sua vida por você. Ela se projeta nas outras pessoas. Você começa a odiar nos outros exatamente aquilo que não aceita em si mesmo. Você atrai relacionamentos tóxicos que espelham seus conflitos internos. Você sabota seus sonhos porque lá no fundo não acredita merecer realizá-los. E o mais cruel de tudo, você passa a vida inteira sendo uma versão editada de si mesmo, uma versão aceitável, enquanto sua alma verdadeira murcha na escuridão. Mas hoje, isso pode começar a mudar. Não através de mais repressão, mais controle, mais máscaras. Hoje, vamos fazer o movimento mais revolucionário que existe. Vamos parar de fugir e nos voltar para olhar nos olhos daquilo que mais tememos em nós mesmos. Antes de continuarmos, quero que você faça algo comigo agora. Feche os olhos por um momento. Respire fundo 3 vezes e pergunte para si mesmo com total honestidade: o que em mim eu tenho mais medo de que os outros descubram? Não me responda. Responda para você mesmo. Sinta onde isso ressoa no seu corpo. Talvez seja um aperto no peito, um nó na garganta, uma sensação no estômago. Seu corpo conhece sua sombra muito melhor que sua mente. Você sabe por que você tem tanto medo dessa parte de si? Porque quando você era criança, aprendeu que para ser amado, precisava ser bom. E bom significa reprimindo, negando e escondendo tudo o que seus cuidadores, sua família, sua sociedade consideravam inaceitável. Você não teve escolha. Era questão de sobrevivência emocional. Mas agora, você é adulto e pode fazer uma escolha diferente. Pode escolher ser inteiro ao invés de apenas bom. Pode escolher ser autêntico ao invés de apenas aceitável. Este não é um convite para você sair por aí expressando todos os seus impulsos sombrios de forma destrutiva. Isso seria infantil e perigoso. Este é um convite para algo muito mais sofisticado e poderoso: integrar sua sombra conscientemente. Jung chamava esse processo de individuação, tornar-se quem você verdadeiramente é, não quem você acha que deveria ser. E esse processo acontece em etapas muito específicas, como um ritual sagrado de renascimento. Nos próximos minutos, vamos atravessar juntos os 7 passos transformadores da individuação. Não são passos que você vai fazer de uma vez e pronto. São movimentos da alma que podem levar meses, anos, uma vida inteira para se completar. Mas hoje, você vai entender o mapa. Vai saber exatamente onde está e para onde está indo. E quero que você saiba de uma coisa: o que você está prestes a ouvir não é teoria, é alquimia emocional. É o segredo que os mestres espirituais, os terapeutas mais experientes
e os artistas mais autênticos conhecem, mas raramente revelam de forma tão direta. Você está pronto para parar de fugir de si mesmo? Está pronto para descobrir que sua escuridão não é sua maldição, mas sua força mais poderosa? Está pronto para finalmente fazer as pazes com todas as partes de quem você é? Então, respire fundo, porque não prometemos que será fácil. Prometemos que será verdadeiro. E às vezes, a verdade é a única coisa que pode nos libertar. Sua jornada de volta para casa, para si mesmo, começa agora. A sombra não é apenas um conceito psicológico. É uma realidade viva dentro de você. É o repositório de tudo o que você decidiu que não poderia ser para pertencer, para ser aceito, para sobreviver emocionalmente neste mundo. Carl Jung descobriu algo revolucionário. A sombra é uma parte viva da personalidade e, portanto, quer viver com ela de alguma forma. Não se pode viver sem a sombra, assim como não se pode viver sem um corpo. Mas nós tentamos. Deus, como tentamos. Desde pequenos, aprendemos a dividir nossa experiência em boa e má, aceitável e inaceitável. Sua raiva quando alguém te machucou? Inaceitável. Sua inveja quando viu alguém conseguir o que você queria? Má. Sua sexualidade natural e curiosa? Inadequada. Sua necessidade de ser visto e reconhecido? Narcisista. E assim, pedaço por pedaço, você foi cortando partes de si mesmo. Como um jardineiro que poda uma árvore até ela não parecer mais uma árvore, mas uma versão domesticada, controlada, apresentável de si mesma. O problema é que essas partes não morrem. Elas só vão para o subsolo da sua psique, e de lá, elas comandam sua vida de formas que você nem imagina. Deixe eu te dar exemplos concretos de como sua sombra está vivendo sua vida por você neste exato momento. Você se irrita profundamente com pessoas que considera preguiçosas porque reprimiu sua própria necessidade de descanso e contemplação. Você julga pessoas que expressam raiva porque cortou fora sua própria capacidade de estabelecer limites. Você se sente atraído por pessoas emocionalmente indisponíveis porque sua sombra carrega a crença de que você não merece amor verdadeiro. Ou, então, você procrastina projetos importantes porque sua sombra guarda um terror infantil de falhar e ser rejeitado. Você se sabota em relacionamentos porque uma parte negada de você acredita que não é digno de felicidade. Você vive uma vida pequena, segura e sem brilho porque sua sombra carrega o medo de ser demais para os outros. Jung dizia, tudo o que nos irrita nos outros pode nos levar a uma compreensão de nós mesmos. Suas irritações não são acidentes. São mapas que apontam diretamente para onde sua sombra está escondida. Mas existe uma maneira de sair dessa prisão invisível. Existe um caminho de volta para a inteireza, e esse caminho tem 7 portais muito específicos que você precisa atravessar. Estes não são passos lineares que você completa e esquece. São dimensões da transformação que você revisita em camadas cada vez mais profundas ao longo da vida. São os 7 movimentos sagrados da individuação. O processo de se tornar quem você veio aqui para ser. O primeiro passo é o reconhecimento. Você precisa parar de negar que tem uma sombra. Precisa admitir que há partes de você que você escondeu, rejeitou, enviou para o exílio interno. Sem esse reconhecimento básico, nada pode mudar. O segundo passo é a observação sem julgamento. Você começa a notar suas projeções, suas irritações, seus gatilhos emocionais como sinais de onde sua sombra está se manifestando, mas sem se atacar por isso, com curiosidade, não crueldade. O terceiro passo é o diálogo consciente. Você aprende a conversar com sua sombra como se fosse uma parte exilada de você, que finalmente pode voltar para casa. Você pergunta o que ela precisa, o que ela tem para te ensinar, como ela pode ser sua aliada ao invés de sua sabotadora. O quarto passo é a integração gradual. Você começa a encontrar formas saudáveis e conscientes de expressar aspectos da sua sombra, não de forma destrutiva, mas de forma criativa, autêntica, poderosa. O quinto passo é a reparação dos relacionamentos. Você para de projetar sua sombra nos outros
e assume responsabilidade por seus próprios conflitos internos. Isso transforma profundamente como você se relaciona. O sexto passo é a criação autêntica. Com sua energia sombria integrada, você tem acesso a uma criatividade e vitalidade que nunca soube que possuía. Você começa a criar sua vida a partir da inteireza, não da falta. O sétimo passo é a encarnação da totalidade. Você se torna uma pessoa inteira, capaz de acessar toda a gama da experiência humana de forma consciente e escolhida. Você não é mais refém das partes negadas de si mesmo. Agora quero que você pare por um momento e sinta isto. Qual desses passos te chama mais atenção? Onde você sente que está neste momento? Que resistência surge em você quando você imagina abraçar completamente quem você é? Porque aqui está a verdade, que ninguém te contou. Você não precisa se tornar uma pessoa diferente. Você precisa se tornar a pessoa que você sempre foi, antes de aprender a se negar. Jung tinha uma frase que pode mudar sua vida. O privilégio de uma vida é ser quem você é, não quem você acha que deveria ser, não quem os outros querem que você seja, quem você é. E quem você é inclui sua luz e sua escuridão, sua doçura e sua selvageria, sua vulnerabilidade e sua força, sua necessidade de amor e sua capacidade de estar sozinho, sua generosidade e seu egoísmo sagrado. Tudo isso é você, tudo isso é humano, tudo isso é digno de amor. A questão não é se você tem uma sombra, você tem. A questão é, você vai continuar sendo comandado por ela inconscientemente ou vai fazer dela sua aliada consciente? Nos próximos minutos, vamos mergulhar profundamente em cada um desses 7 passos. Vou te dar exercícios práticos, visualizações poderosas e insights que podem transformar décadas de repressão em combustível para sua individuação. Você está pronto para encontrar as partes perdidas de si mesmo? Está pronto para descobrir que sua escuridão não é sua vergonha, mas sua fonte de poder, mais autêntica? Então vamos juntos, porque o caminho de volta para casa começa agora. Imagine sua psique como um reino antigo, um reino onde diferentes figuras arquetípicas vivem, cada uma governando territórios específicos da sua experiência humana. Jung descobriu que essas figuras não são metáforas poéticas, elas são forças vivas, padrões primordiais que moldam como você vê o mundo e como você se relaciona com ele. No centro desse reino está a sombra, não como uma força maligna, mas como a guardiã do tesouro que você enterrou vivo. Ela é a keeper das suas qualidades mais preciosas que você aprendeu a ver como perigosas ou inaceitáveis. Pense por um momento. Que qualidades você mais admira secretamente nas outras pessoas, mas nunca se permitiria expressar? Essa admiração secreta é sua sombra, tentando te mostrar partes de você que estão esperando para serem reclamadas. Talvez seja a coragem selvagem daquela pessoa que sempre fala o que pensa. Talvez seja a sensualidade natural de alguém que se move no mundo sem pedir desculpas por ocupar espaço. Talvez seja a capacidade de dizer não de forma firme e clara, sem explicações ou justificativas. Essas qualidades não são estranhas a você. Elas são suas. Elas sempre foram suas. Você só aprendeu que para ser amado, precisava mantê-las na sombra. Mas há outras figuras arquetípicas nesse reino interno que complicam ainda mais a situação. Existe o pai interno, a voz que te cobra perfeição, que nunca está satisfeita, que te empurra sem parar. E existe a mãe interna, às vezes amorosa e nutridora, às vezes sufocante e controladora. Estes não são seus pais reais. São as versões internalizadas dos padrões parentais que você absorveu. E eles vivem dentro de você, criando drama e conflito interno todos os dias. Quando você se cobra excessivamente, é seu pai interno falando. Quando você se sabota antes de tentar algo novo, é sua mãe interna tentando te proteger do risco de falhar. Quando você se sente culpado por colocar suas necessidades em primeiro lugar, é o conflito entre essas duas figuras internas. E depois há a ânima ou ânimos, as figuras arquetípicas que representam as qualidades do sexo oposto dentro de você. Todo homem carrega uma figura feminina interna,
Toda mulher carrega uma figura masculina interna, e quando essas figuras não são reconhecidas e integradas, elas se projetam nos relacionamentos de formas devastadoras. Você já se apaixonou perdidamente por alguém que, na realidade, você mal conhecia? Essa não era paixão pela pessoa real. Era sua ânima ou ânimo sendo projetada nela. Você se apaixonou por uma parte de você mesmo que não reconhece como sua. E quando a pessoa real inevitavelmente não consegue carregar sua projeção, você se sente traído, desiludido, como se ela tivesse mudado. Mas ela nunca foi quem você pensou que ela era. Você estava vendo uma parte de si mesmo refletida nela. Jung dizia: tudo o que nos toca emocionalmente, seja positiva ou negativamente, tem algo a ver conosco pessoalmente. Suas paixões, suas irritações, seus medos mais profundos, todos eles são espelhos apontando de volta para você. Agora, imagine que você pudesse recolher todas essas projeções. Imagine que você pudesse parar de procurar nos outros aquilo que só você pode dar a si mesmo. Imagine que você pudesse se tornar seu próprio amante, seu próprio pai nutriz, sua própria mãe protetora, sua própria fonte de validação e força. Isso não é narcisismo. Isso é individuação. É tornar-se psicologicamente inteiro e independente. Pense na sua sombra como um rio subterrâneo que tem corrido sob sua vida consciente por anos. Esse rio carrega não apenas sua escuridão, mas também sua criatividade reprimida, sua paixão não expressa, sua verdade não falada. Quando você finalmente decide abrir um canal entre esse rio e sua vida consciente, não é apenas escuridão que emerge, é vitalidade pura. Ou pense na sua sombra como um fogo que você tem tentado apagar por toda a vida. Mas fogo não é destruição quando é contido conscientemente. Fogo é transformação. Fogo é o que permite que você queime aquilo que não te serve mais e forje uma nova versão de si mesmo. Cada vez que você nega uma parte de si mesmo, você está jogando combustível nesse fogo subterrâneo. E um dia, ele vai explodir de forma destrutiva, ou você vai aprender a usá-lo de forma criativa. Há uma antiga história alquímica sobre a Nigredo, o estágio negro da transformação. É o momento em que tudo o que você pensava que sabia sobre si mesmo se dissolve no caos. É assustador, é desorientador, mas é também onde a verdadeira transformação acontece. Você pode estar vivendo sua Nigredo agora mesmo. Essa sensação de que sua vida não faz mais sentido, de que as pessoas que você construiu estão se desintegrando, de que você não sabe mais quem é. Isso não é uma crise, é um nascimento. Jung observou que, no meio da dificuldade, reside a oportunidade. Sua confusão atual, sua dor presente, seu sentimento de estar perdido. Tudo isso é o material bruto da sua individuação. Pense nas suas cicatrizes emocionais, não como evidências de que você está quebrado, mas como mapas que mostram exatamente onde você precisa dirigir sua atenção amorosa. Cada ferida é um portal. Cada trauma é um chamado para integrar uma parte de você que foi fragmentada. E aqui está o segredo que ninguém te contou. Você não precisa curar essas partes. Você precisa abraçá-las, honrá-las, encontrar o presente que elas guardam para você. Aquela parte de você que foi machucada desenvolveu uma sensibilidade especial, uma capacidade de empatia que é um dom. Aquela parte que foi rejeitada desenvolveu uma força interior feroz, que é sua maior fonte de poder. Aquela parte que foi negligenciada desenvolveu uma capacidade de se nutrir, que pode se tornar sua fonte de criatividade infinita. Suas feridas não são suas fraquezas, elas são os lugares onde sua luz entra. Agora, antes de mergulharmos nos exercícios práticos, quero que você sinta isso. Se você pudesse recolher todas as partes de si mesmo que espalhou pelo mundo, se você pudesse parar de buscar nos outros o que só você pode dar a si mesmo, quem você seria? Sinta essa possibilidade no seu corpo. Sinta o que seria ser completo, inteiro, não precisando de nada nem ninguém para se sentir digno de amor. Essa não é uma fantasia impossível. Essa é sua herança de nascimento. Essa é quem você realmente é quando para de se esconder de si mesmo. E agora, vamos descobrir exatamente como chegar lá.
Agora vamos ao trabalho real. Estes não são exercícios que você faz uma vez e esquece. São rituais de renascimento que você pode revisitar sempre que sentir que está se perdendo de si mesmo novamente. Passo 1. O reconhecimento. O espelho da verdade. Pegue papel e caneta agora. Vou te guiar através do primeiro portal. Escreva no topo da página: partes de mim que enviei para o exílio. Agora, sem pensar muito, complete estas frases. Eu me irrito profundamente quando vejo pessoas que são. Eu secretamente admiro, mas nunca me permitiria ser. Se as pessoas soubessem que eu sou, sinto, penso, elas me rejeitariam porque. Não censure. Deixe as palavras saírem cruas e honestas. Cada irritação que você listou é um mapa apontando para uma parte rejeitada de você. Cada admiração secreta é uma parte sua pedindo para voltar para casa. Agora olhe para essa lista e sussurre para si mesmo: estas partes também são minhas. Elas sempre foram minhas. Sinta como é reconhecer isso sem se julgar. Passo 2. A observação. O diário das projeções. Durante os próximos 7 dias, você vai virar um detetive da sua própria psique. Sempre que sentir uma reação emocional forte a alguém, seja positiva ou negativa, anote. Hoje me irritei com pessoa porque ela faz comportamento. Hoje me senti atraído por pessoa porque ela faz qualidade. No final de cada dia, releia suas anotações e pergunte: onde em mim existe essa mesma qualidade que me incomoda no outro? Ou como posso expressar em mim mesmo essa qualidade que admiro no outro? Você vai começar a perceber padrões. Vai ver como você tem dado aos outros o poder de carregar partes de você que não reconhece como suas. Passo 3. O diálogo. Conversando com a sombra. Este é o exercício mais poderoso que você pode fazer. Encontre um lugar privado onde você possa falar em voz alta sem ser interrompido. Sente-se em frente a uma cadeira vazia. Imagine que sua sombra, todas as partes rejeitadas de você, está sentada nessa cadeira. Agora fale com ela como se estivesse conversando com uma parte de você que não vê há anos. Comece assim: eu sei que você existe. Eu sei que tenho te negado. Me perdoa por ter te mandado embora. Depois pergunte: o que você precisa de mim? O que você tem tentado me ensinar? Como posso honrar você de forma saudável? Agora, troque de lugar. Sente-se na cadeira da sombra e responda como se fosse ela. Deixe vir o que vier, sem filtro. Pode ser raiva, pode ser tristeza, pode ser alívio. Seja qual for, receba sem julgamento. Continue esse diálogo até sentir que algo se resolve entre vocês. Passo 4. A integração. O ritual do fogo transformador. Você vai precisar de uma vela, papel e uma tigela de metal ou cerâmica. Primeiro, escreva em um papel tudo o que você usa para se definir que na verdade são máscaras. Eu sou sempre forte. Eu nunca fico com raiva. Eu sempre ajudo os outros antes de mim mesmo. Em outro papel, escreva as qualidades da sua sombra que você está pronto para integrar conscientemente. Minha raiva que me protege. Minha necessidade de ser visto e reconhecido. Minha sexualidade selvagem e natural. Acenda a vela. Queime o primeiro papel enquanto diz: eu liberto essas personas que me limitam. Depois, segure o segundo papel contra o peito e diga: eu acolho essas partes de mim de volta para casa. Não queime o segundo papel. Cole ele no espelho do seu banheiro como um lembrete diário de quem você está se tornando. Passo 5. A reparação. A carta que transforma relacionamentos. Pense em alguém com quem você tem um conflito recorrente. Alguém que sempre te irrita da mesma forma. Escreva uma carta para essa pessoa, mas você nunca vai enviar. Comece a carta assim: querido nome, eu reconheço que o que me incomoda em você é um espelho do que não aceito em mim mesmo. Depois escreva: a qualidade sua que mais me irrita é qualidade. Eu reconheço que essa qualidade também existe em mim quando exemplo específico. Eu assumo responsabilidade por projetar isso em você. Termine com: eu te liberto da responsabilidade de carregar essa parte minha. Eu a reclamo para mim. Queime a carta depois de escrevê-la. Observe como sua percepção dessa pessoa começa a mudar nos próximos dias. Passo 6.
A criação, nascendo de novo através da arte. Sua sombra integrada é uma fonte inesgotável de criatividade. Agora você vai canalizar essa energia em algo concreto. Escolha uma forma de expressão. Desenho, escrita, dança, música, cozinha, jardinagem. Não importa se você é bom nisso. Importa que você se expresse. Antes de começar, coloque as mãos no coração e diga: eu crio a partir da minha inteireza. Eu me expresso sem pedir desculpas por quem eu sou. Crie algo que represente quem você está se tornando. Algo que honre tanto sua luz quanto sua escuridão. Algo que seja inteiramente, autenticamente seu. Passo 7. A encarnação. Vivendo como ser integrado. Este último passo, não. É um exercício único. É uma forma de viver. É acordar todos os dias e escolher conscientemente ser inteiro ao invés de apenas bom. Toda manhã, antes de sair de casa, olhe no espelho e diga: hoje eu escolho ser tudo o que eu sou. Eu honro minha luz e minha escuridão. Eu sou completo. Durante o dia, quando sentir impulso de reprimir uma parte de si mesmo, pause e pergunte: como posso expressar isso de forma consciente e saudável? Quando alguém te irritar, lembre-se: isso é um espelho, que em mim está pedindo atenção. Quando se sentir atraído por alguém, pergunte: que qualidade eu vejo nessa pessoa que preciso desenvolver em mim mesmo? E toda noite, antes de dormir, coloque a mão no coração e agradeça: obrigado por me permitir ser inteiro hoje. Obrigado por me deixar ser humano. Estes 7 passos não são uma linha reta. Você vai revisitá-los em espirais, em camadas cada vez mais profundas. Cada vez que a vida te desafiar, cada vez que você sentir que está se perdendo de novo, volte para estes rituais. Eles são seu mapa de volta para casa, para si mesmo, para a pessoa que você sempre foi antes de aprender a se esconder. Agora, antes de fecharmos, quero que você faça uma promessa para si mesmo. Uma promessa sagrada que só você pode cumprir. Coloque a mão no coração e diga em voz alta: eu prometo parar de fugir de mim mesmo. Eu prometo acolher todas as partes de quem eu sou. Eu prometo me tornar inteiro. Sinta o peso dessa promessa. Sinta a responsabilidade e a liberdade que ela traz. Porque quando você para de fugir da sua sombra, você para de fugir da sua luz também. E aí, finalmente, você pode brilhar com toda a intensidade que veio aqui para ter. Você chegou até aqui. Você atravessou territórios da psique que a maioria das pessoas passa a vida inteira evitando. Você olhou nos olhos da sua sombra e descobriu que ela não era seu monstro, mas sua aliada mais poderosa. Mas eu preciso te contar algo antes de você sair daqui e voltar para o mundo. O que você descobriu hoje não pode ser desaprendido. Você não pode mais fingir que não sabe que tem uma sombra. Você não pode mais se esconder atrás das suas personas como se elas fossem quem você realmente é. Isso é uma bênção e uma responsabilidade. A bênção é que você nunca mais precisa se sentir fragmentado, incompleto, sempre buscando nos outros aquilo que só você pode dar a si mesmo. Você tem acesso agora a toda a riqueza da experiência humana. Você pode sentir raiva sem se odiar por isso. Pode ser vulnerável sem se desprezar. Pode ter ambição sem culpa. Pode dizer não sem explicações. Pode ocupar espaço sem pedir desculpas. A responsabilidade é que agora você precisa viver isso, não como uma teoria bonita que você entendeu intelectualmente, mas como uma prática diária de se escolher, de se honrar, de se amar completamente. E isso vai ser desconfortável às vezes, porque as pessoas ao seu redor estão acostumadas com suas personas. Elas podem não reconhecer, podem até resistir a essa versão mais inteira de você. Algumas pessoas podem sair da sua vida porque não conseguem se relacionar com alguém que não precisa mais carregar as projeções delas. Deixe elas irem, com amor, mas deixe irem, porque você não está aqui para ser a versão de si mesmo que os outros conseguem tolerar. Você está aqui para ser quem você é. Ponto. Sem negociação, sem concessões que te diminuam. Jung disse algo que pode mudar como você vê sua vida inteira. A sua visão se torna clara quando você olha para dentro do seu coração. Quem olha para fora sonha. Quem olha para dentro desperta.
Você despertou hoje. Não completamente, porque despertar é um processo, não um evento. Mas você deu o primeiro passo mais corajoso. Você parou de fugir de si mesmo. E agora quero te fazer uma pergunta que não tem resposta fácil. Uma pergunta que vai ecoar na sua alma muito depois deste vídeo terminar. Se você vivesse o resto da sua vida a partir dessa inteireza que descobriu hoje, se você nunca mais se traísse para ser aceito, se você se tornasse seu próprio lar, seu próprio refúgio, sua própria fonte de amor, que vida você criaria? Sente essa possibilidade no seu corpo. Sente o que seria acordar todos os dias sabendo que você é suficiente exatamente como é. Sente o que seria se relacionar com outros seres humanos inteiros, não com as projeções e carências de cada um. Sente o que seria criar arte, trabalho, relacionamentos, uma vida inteira a partir da abundância do seu ser completo. Isso não é fantasia. Isso é seu direito de nascença. Isso é quem você é quando para de se esconder de si mesmo. Mas tem uma coisa que você precisa entender. Ninguém pode fazer esse caminho por você. Nenhum terapeuta, nenhum guru, nenhum parceiro romântico, nenhum método milagroso pode integrar sua sombra por você. Isso é um trabalho íntimo, sagrado, que só você pode fazer. E é um trabalho para a vida toda. Não porque você está quebrado e precisa de conserto constante, mas porque você é um ser em constante evolução, sempre descobrindo novas camadas de si mesmo, sempre encontrando novas formas de ser autêntico neste mundo complexo. Cada vez que você escolher a verdade ao invés da conveniência, você está fazendo o trabalho. Cada vez que você sentir uma emoção negativa e escolher senti-la ao invés de reprimi-la, você está fazendo o trabalho. Cada vez que você disser não quando quer dizer não e sim quando quer dizer sim, você está fazendo o trabalho. E lembre-se, seu trabalho de individuação não é apenas sobre você. Quando você se torna inteiro, você dá permissão para outras pessoas se tornarem inteiras também. Quando você para de projetar sua sombra nos outros, você liberta eles para serem quem realmente são. Quando você se ama completamente, você ensina a outros que isso é possível. Você é um farol, e faróis não perguntam se podem brilhar, eles simplesmente brilham. Então, eu quero que você faça algo comigo agora, algo que vai selar essa transformação que começou hoje. Nos comentários aqui embaixo, escreva estas palavras exatas. Eu sou o meu próprio refúgio e abraço todas as partes de quem eu sou. Não escreva outras coisas junto, só essas palavras. Porque quando você escrever isso publicamente, você está fazendo um compromisso não só comigo, não só com quem vai ler, mas principalmente consigo mesmo. Você está declarando para o universo que não vai mais se esconder. E se você se sentir resistente a escrever isso, se uma voz dentro de você disser, mas e se alguém pensar que eu sou arrogante, ou estranho, ou intenso demais, saiba que essa é exatamente sua sombra te testando. Ela quer ver se você realmente está pronto para ser visto em sua inteireza. Escreva assim mesmo, especialmente se for desconfortável. Porque toda vez que você age apesar do desconforto, toda vez que você se escolhe mesmo quando é mais fácil se trair, você está provando para si mesmo que pode confiar em si mesmo. E quando você pode confiar em si mesmo, você não precisa de nada nem ninguém para se sentir seguro no mundo. Você se torna seu próprio lar, sua própria força, seu próprio amor. E lembre-se, sempre que você se sentir perdido de novo, sempre que as pessoas tentarem te seduzir de volta para a segurança falsa da não-autenticidade, sempre que você estiver com medo de brilhar com toda a sua intensidade, você não precisa ser perfeito. Você precisa ser real. Você não precisa agradar a todos. Você precisa ser verdadeiro consigo mesmo. Você não precisa ter todas as respostas. Você precisa ter coragem de viver as perguntas. Você é corajoso por ter chegado até aqui. Você é corajoso por estar disposto a se encontrar com todas as partes de quem você é. Você é corajoso por escolher a verdade mesmo quando ela dói. E essa coragem, essa disposição de ser inteiro num mundo que te ensinou a ser fragmentado, essa é a coisa mais revolucionária que você pode fazer. Não por rebeldia, por amor. Amor próprio profundo,
incondicional, transformador. Você merece se amar. Assim, você sempre mereceu. Agora vá. Vá viver essa verdade. Vá ser quem você realmente é. O mundo está esperando.